Olha, eu quero falar de um outro assunto agora e retomar essa história da denúncia feita contra Jair Bolsonaro. Agora há pouco nós falamos para vocês da reunião que foi feita entre o advogado de Jair Bolsonaro com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A gente foi escarafunchando e há pouco houve a publicação de uma nota na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, dizendo que o advogado de Jair Bolsonaro vai pedir um impedimento para que Flávio Dino e Cristiano Zanin participem do julgamento de Jair Bolsonaro. Não somente porque eles foram indicados recentemente pelo presidente da República para ocuparem cadeiras no Supremo Tribunal Federal, mas também porque eles já moveram ações judiciais contra o ex-presidente. E isso traria um conflito de interesses caso eles caiam, então, na turma ou no plenário que vai julgar o presidente Jair Bolsonaro, nesse caso envolvendo a denúncia de um suposto golpe de Estado que teria sido tramado por ele. Essa informação que foi trazida num primeiro momento na coluna de Mônica Bergamo na Folha de São Paulo foi confirmada também por apuração da nossa repórter Janaína Camelo, que está em Brasília e que consultou as fontes para que a gente pudesse trazer também aqui no nosso 3 em 1. E eu quero saber de vocês como vocês avaliam esse movimento, então, que estaria sendo encabeçado pela defesa de Jair Bolsonaro. Gustavo Segré. Eu acho que não apenas o Flávio Dino e o Cristiano Zanin. A gente tem memória, lembra? Eu lembro de um vídeo em que o Flávio Dino mencionava que o Bolsonaro era um demônio. Essa foi a palavra utilizada pelo ministro. Quando nós observamos o presidente Barroso, ele afirmou com todas as letras para quem quiser ouvir num evento da ONU: derrotamos o bolsonarismo. Se derrotamos, ele é parte dessa derrota. E quando você fala de derrotar o bolsonarismo, está falando do Bolsonaro. Eu me pergunto qual seria a imparcialidade do ministro Barroso nesse caso. E aí vou mais longe. Tem uma notória, clara, pública inimizade entre o presidente Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, o que talvez poderia mostrar uma imparcialidade duvidosa por parte do ministro, mesmo que todos eles, claro, são constitucionalistas, mas a sensação que ficaria, sobretudo para o público que vai assistir isso, não dá a sensação de ser uma imparcialidade da corte. Então, me parece que não vai ficar por aí só, deveria ser também o próprio Barroso indicar: olha, eu já falei que derrotamos o bolsonarismo, sou parte disso, então eu vou ficar de fora. E provavelmente Alexandre de Moraes também. E aí a pergunta é: quem vai julgar? E você, Piperno, que análise faz? Veja, eu acho que é um recurso legítimo que a defesa tem, e eu tenho a impressão também que não vai prosperar isso de forma alguma. Até porque, veja, então, já pensou outro lado falar: bom, então o ministro André Mendonça, que já defendeu o presidente Bolsonaro, porque também tinha outro cargo no governo antes de se tornar ministro, também não poderia participar. Até porque, segundo Bolsonaro, era o ministro que eu coloquei lá para tomar tubaína comigo, palavras dele. E foi aquele ministro que, inclusive, assistiu ao lado da primeira-dama, que dava uns pulinhos e levantava os dedinhos assim. Todos os ministros foram indicados por presidente da República, né? Mas aí, então, vamos lá. Você tocou, para mim, num ponto que eu defendo há anos. Quer dizer, já disse isso aqui. Eu acho que no Brasil há sempre a possibilidade de suspeita ou de, pelo menos, algum tipo de vício quando se permite que um presidente de plantão indique para o STF alguém que trabalhou com ele. Eu sou contra essa regra e eu acho que tem que ter algum veto nisso. Então, o Lula indicou ministro dele, Bolsonaro indicou, Fernando Henrique indicou, Sarney lá atrás, mas enfim, o Temer, né? Enfim, o ministro Alexandre de Moraes, que era ministro dele. Então, eu acho que está na hora do Brasil começar a pensar numa revisão dessa regra. Como até agora isso não foi feito, não dá para mudar agora em função de um julgamento. Bom, a informação da nossa repórter Janaína Camelo é que a defesa de Jair Bolsonaro também deve ter reunião com o ministro relator desse processo, que é o Alexandre de Moraes.